Sabe, gente, eu tava vendo agora há pouco um vídeo de um criador de conteúdo chamado lá na página dele, João Neutro. E me inspirou a fazer esse vídeo, sabe? É o seguinte, ele perguntava assim, soltava essa seguinte pergunta: como que pode, né? O diabo no paraíso, né? Que ele tinha conhecimento do bem e do mal, e Deus tinha conhecimento do bem e do mal, né? E fazer umas perguntas assim, tipo, como assim, se Deus era bom, né? Por que que era desse jeito? Alguma coisa assim desse tipo. E eu parei para refletir a respeito disso. Falei assim, eu vou fazer um vídeo. De fato, eu acredito que o que Deus está fazendo é muito maior do que a nossa imaginação, né, possa conceber. Porque Ele nos permitir conhecer o bem e o mal é um privilégio muito grande, né? Aí você tem a opção. E ele também pode observar, né? Quem pode passar por aqui e se tornar um ser bom, né? E pode se tornar como um Satanás também, né? Porque Satanás, na realidade, ele significa inimigo de Deus. Inimigo de Deus pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. É ou não é? E teve um outro camarada que botou lá na resposta, que foi olhar os comentários. Ele colocou assim, que assim, vai que nós éramos o Satanás, ou seja, ele não explicou assim, mas dá a entender, porque eu já vi algumas explorações a respeito disso, né? Que dizia assim, que poderia ser, né, que tem exploração a respeito disso, assim, das pessoas dizer que lá no paraíso a gente era os anjos caídos. E aí Deus nos concedeu, aí foi lançado para a terra, que diz a palavra que o Satanás foi lançado para a terra com seus anjos, né? E a gente veio para cá e tem a oportunidade de nos regenerar de novo, né? De voltar para Deus. Só que agora mais forte e um ser muito maior, com um poder pensante, não apenas de uma criatura, mas de filho de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo, ele se sacrificou para nos conceder essa vida, né? Essa segunda chance. E tem muito a ver, sabia? Eu fico pensando nisso, tem a Bíblia condena o espiritismo, né? É condenado por Deus você consultar os mortos, né? Porque nessa de você consultar os mortos, você pode estar consultando um demônio também. Mas veja bem, pensa comigo para você ver. Eles dizem que você reencarna, né? Você reencarna. E vai que é isso mesmo. Entende? Eu sou até um cristão, mas assim, eu sou um cara aberto para pensar. Eu sou um ser pensante, então eu não fico preso a religiões. Eu gosto de conhecer, de aprender mais, né? Eu não espero em Deus, não tá falando nenhuma heresia aqui, né? Porque isso é pecado. Mas apenas uma reflexão. Eu fico pensando assim, porque Deus, se você for pensar bem, né? Tudo bem, né? Há afirmações que ele é uma pessoa, né? Somos a imagem e semelhança dele, inclusive. Mas se você for pensar Deus num todo, ele é tudo, né? Você vê, eu tô aqui no meio do verde, ó. Coisa mais linda. E diz que ele se apresenta através da criação. E é verdade, porque você olha, repara para você ver. Olha que coisa maravilhosa. Olha que a natureza, né? O lago lá embaixo, olha que coisa linda. Então assim, Deus está num todo, não está num todo? Então ele é uma energia, né? De um todo, de uma criação. Satanás, eu acredito que ele também é uma energia, não
lógico, né? Não com essa grandeza, né? De Deus, né? Que Deus é criador, e Satanás é criatura. Então, só que Satanás ele tem um poder absurdo. Eu estava lendo no livro de Jó, inclusive no capítulo 1 e no 2, a hora que Deus permite, né, que Satanás toque nas coisas de Jó, diz, né, na palavra que um servo... Desculpa, estou comendo sorvete aqui. Diz que um servo de Jó, ele vem e diz que veio um fogo do céu e matou as ovelhas todas queimadas. Olha a capacidade. E quem fez isso? Quem fez isso foi o diabo. Lógico. Ele teve a permissão de Deus. Entendeu? Deus permitiu. Porque Satanás, ele falou para Deus que Jó só era daquele jeito porque ele tinha dado muitas coisas para ele, né? Aí depois tem uma outra parte que diz assim que acho que as filhas de Jó estavam, né, com a sua família lá, tipo, almoçando, e veio um vento e derrubou a casa por cima deles e matou todo mundo, né? E uma outra parte lá diz que um povo lá, que era um povo inimigo, veio e além de roubar os filhos de Jó, matou eles, né? Passou a fio de espada e só sobrou o criado só para poder chegar e avisar pro Jó. Pro Jó não, pro Ló. Eu confundindo aqui, é Jó. É Jó mesmo, é Jó, gente, pelo amor. Viajando na maionese. Então, e aí... Então, assim... É uma energia também muito grande, Satanás, se você for parar para pensar. A gente diz a palavra de Deus que se não fosse por Deus, nós seríamos consumidos vivos. Porque Satanás ele tem uma limitação, tanto é que você vê, para ele agir num filho de Deus, se ele não tiver a permissão de Deus, ele não toca, né? A própria palavra de Deus diz que ele não toca. Então assim, não esquenta a sua cabeça. Eu mesmo assim, tenho vivido essa fé. Mas é uma delícia. Gente do céu... Que coisa gostosa você se tornar um filho de Deus. Você erra, né? Porque estamos aqui aprendendo, como eu faço, né? Eu tenho meus defeitos, meus erros, às vezes falo pra caramba também. Aqui no trabalho, às vezes eu quebro o pau com a galera discutindo a respeito de serviço, essas coisas. Mas eu tento procurar ser coerente e às vezes eu sou muito... É uma coisa que eu tenho que ponderar também, a questão da justiça. Eu não gosto de injustiça, você entendeu? Você vê um colega meu de trabalho, você vê um colega meu na rua, ele sendo, sabe, ofendido ou denegrido em alguma coisa, eu vou pra cima, você entendeu? E nessa daí eu acabo me ferrando, muitas vezes eu acabo me ferrando. Então, assim, eu acho, né, que é uma teoria, você está entendendo? Mas pode ser que esse ciclo que o espírita faz, né, fala, que muita gente já falou, eu inclusive já tive algumas experiências com pessoas que morreram já, entendeu? Inclusive nesse sítio onde eu vivo aqui, tinha um camarada que ele morava aqui, mora aqui da frente aqui. Quando ele morreu, eu tive não sei se foi uma visão, foi um sonho, alguma coisa assim do tipo. Ele parado ali no pedaço ali, olhando pro lago. E depois de um tempo, eu olhei pela janela e eu já saquei que ele ia para lá e eu corri pro fundo lá. Eu sou muito espiritual. E aí eu corri pro fundo de casa e ele veio. E ele tinha puxava a voz assim, tipo, o R, né? Como assim morreu, morreu? Eu falei pra ele assim, você morreu, você morreu. Você já morreu. E ele sumiu. Então assim, eu acredito que existe esse ciclo. Pode acontecer de você ficar preso nisso aqui. E Jesus Cristo, na verdade, ele é a porta pra gente sair daqui. Você tá entendendo? Ele é a porta, e na verdade ele é a porta mesmo. Você se tornar algo muito maior, algo superior, né? Então, fica essa reflexão pra vocês. Eu senti muito gostoso de falar a respeito disso, de passar esse vídeo pra vocês, né? É interessante, domingão, hoje tô fazendo nada, tá ali olhando o vídeo ali na minha For You ali, passou esse vídeo desse rapaz e eu aproveitei a inspiração. Muito legal. É isso aí, vamos aprender mais, né?